Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez na nossa Escola da Palavra e nesse domingo nós vamos conversar sobre as promessas de Deus. Eu espero que todos vocês estejam bem, guardados e protegidos pela graça do Senhor e vamos nos dirigir a Ele agora numa oração para iniciarmos essa aula, tá bom? Senhor nosso Deus, muito obrigada por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Muito obrigado pelo teu cuidado e a tua proteção conosco. Obrigado por todas as promessas do Senhor nas nossas vidas. Nos ensina nessa manhã a aprendermos mais um pouco sobre o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, irmã, a gente vai conversar um pouquinho agora, meu irmão e minha irmã, sobre promessas de Deus. Todos nós já passamos por situações na vida em que, de repente, nós fizemos promessas e acabamos não cumprindo essas promessas, ou situações onde pessoas fizeram promessas a nós e que, por algum motivo, também não puderam cumprir com essa palavra, com essa promessa. Mas hoje nós vamos conversar sobre o nosso Deus e aquelas garantias que Ele nos dá de cumprimento das suas promessas. Então nós vamos falar alguma coisa relacionada a isso e que dá alento, que dá esperança, que dá estímulo à nossa vida e ao nosso coração. Amém? Então vamos lá? Então, conforme eu falei, o título da nossa aula hoje da Escola da Palavra são as promessas de Deus. E como objetivo para essa conversa nossa nessa manhã, nós temos como primeiro objetivo entender que as promessas de Deus são para quem? Para os que creem, aquelas pessoas que realmente creem naquilo que o Senhor falou, naquilo que está escrito. Reconhecer que o Senhor zela por cumprir a sua palavra. É Ele que fala, então Ele zela pelo cumprimento. E precisamos aprender a confiar nas promessas de Deus e a esperar pacientemente por sua concretização. Então, aprender nem sempre é fácil, né, gente? Nós estamos num aprendizado constante e precisamos confiar naquilo que o Senhor fala e esperar pelo cumprimento dessa promessa que Ele dá. O nosso texto áureo está em 1 João 2,25, que fala: "E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna." Então, nós vamos ver na nossa lição que há uma ênfase nessa promessa, né, maior de todas que nós temos da parte do Senhor, que é a vida eterna. E como o texto bíblico básico, que os irmãos depois poderão ler com tranquilidade, Romanos 4, de 1 a 12. Então, começando por essa maior promessa que o Senhor nos deixa, a vida eterna, tem uma pergunta: qual valor é dado à vida eterna? Esse valor é diferenciado. Algumas pessoas podem não entender o que é a vida eterna, podem não entender o significado da vida eterna e o que elas estão perdendo, né, ao não valorizarem a vida eterna, aquilo que o Senhor oferece. Elas não conseguem entender isso, porque a própria palavra nos diz lá em 1 Coríntios 2,14, "Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente." Então, não é da gente estranhar que algumas pessoas não entendam o valor, o significado dessa promessa maravilhosa de Deus em Cristo, que é a vida eterna. E outras pessoas que já tiveram essa experiência com Deus, que já não são mais chamados do homem natural, mas que foram transformados pelo Espírito Santo de Deus, essas pessoas já entendem, né, o que significa a vida eterna. Significa voltar a viver sob uma nova perspectiva, né? A certeza de que nós temos que almejar, desejar aquilo que é permanente, que é imutável na presença do Senhor, uma vida completamente diferente, uma vida plena na presença de Deus. E com relação à promessa, o que nós observamos? Que antes, lá no Antigo Testamento, o cumprimento da promessa do Senhor estava condicionado a uma obediência à lei, né? Uma obediência fiel aos mandamentos que o Senhor deixou para o seu povo. Então, as pessoas precisavam se relacionar com Deus através da lei, dos mandamentos. Nós encontramos lá em Deuteronômio 28:1, está escrito: "Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações." Então nós vemos aí esse cuidado, essa ênfase já em guardar a lei, guardar os mandamentos do Senhor. Só que nós entendemos também, pela própria palavra,
como está escrito lá em Romanos 7,7, que a lei ela tinha como objetivo indicar, revelar, né, ao próprio homem o pecado. Então, por exemplo, a pessoa sabe que não pode cobiçar quando foi dito na lei não cobiçarás. Então, você revela ao homem o pecado existente nele próprio quando ele se confronta com essa lei, ok? Por outro lado, na nova aliança, quer dizer, agora, né, após a vinda de Jesus Cristo, nós temos melhores promessas. A promessa mais de relacionamento com o Senhor não se baseia mais no cumprimento da lei. A nova aliança agora, ela nos livra do pecado, ela nos concede a vida eterna por essa promessa vinda da parte de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Então, é diferente. Nós vemos lá em João 8,36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós temos a liberdade plena em Jesus Cristo. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, né? O nosso texto áureo, a vida eterna, que está lá em 1 João 2,25. Então, essa nova aliança que nós temos agora, essas novas e melhores promessas, dizem respeito não mais a você alcançar pelo cumprimento da lei, mas pela pessoa de Jesus Cristo. É que nós alcançamos tudo isso. Essa aliança agora está baseada, portanto, na graça. Essa promessa que vem a nós vem pela graça do Senhor. E os compromissos agora, eles não dependem mais da fidelidade humana, né? Mas sim de Deus. Porque Deus é fiel e Deus é leal a essa aliança que Ele faz conosco através de Jesus. Então, nós vemos lá em 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, Deus, Ele é fiel, independente de qualquer circunstância, de qualquer situação, Ele é fiel. E as promessas que Ele nos faz, Ele vai mantê-las em função disso. E nós sabemos que essas promessas, elas podem ter algumas características. Então, por exemplo, juramento. Todo mundo que já foi numa formatura, né, de algum curso superior, curso de advocacia, de medicina, de engenharia, nós já vimos, né, essa cena dos formandos fazendo o seu juramento, aonde eles colocam a intenção que eles possuem de fazer de maneira adequada, honesta, né, cumprirem a sua profissão da maneira correta, um juramento, uma intenção. Então, é um juramento feito por homens. Só que muitas vezes a gente observa que isso não acontece, né? São tantos casos ao nosso redor aí de corrupção, né? Tantos casos de pessoas andando de forma desonesta. E nós vemos que o compromisso do próprio ser humano, ele é volátil, né? Justamente porque nós somos pessoas falhas e pecadoras. Nós encontramos lá em Filipenses 2,21 escrito, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Então, há muito interesse pessoal nas nossas relações e muitas vezes nós quebramos juramentos. O ser humano quebra promessa, quebra juramento em função disso, né? O compromisso que ele tem é um compromisso diferente. Entretanto, quando nós olhamos para Deus, é diferente. Nós precisamos entender isso, acreditar e nos alegrarmos com isso. O juramento feito pelo Senhor não se compara. Então, nós vemos lá em Números 23:19, escrito, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então, se Deus prometeu, gente, ele faz. Se ele falou, ele cumpre. Aquilo que ele disse vai acontecer, vai se realizar, porque Deus não é homem para mentir. Ele não é como o homem que quebra o juramento, que quebra o compromisso, que quebra uma promessa. Não, ele falou, ele vai cumprir. Nós encontramos também lá em Hebreus 6:13, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Então, não havia nada maior do que o próprio Deus, nada superior a ele, pelo qual ele pudesse fazer aquele juramento. Então, a Bíblia deixa muito claro isso para nós. Ele jurou por si mesmo, né? Ele é a garantia de que aquilo vai se cumprir, porque ele é fiel e ele executa a sua própria palavra. Também o Senhor, quando ele tem um compromisso, nós precisamos entender que ao assumir esse compromisso conosco, ele é um compromisso irrevogável, né? Como nós vimos, é impossível que Deus minta. Os seus juramentos são eternos e irrevogáveis. Isso está escrito em Hebreus 6:18 também.
para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, meus queridos, nós temos que realmente nos abrigar nesse refúgio, né? Temos que ter um alento cada vez maior dentro de nós por sabermos que Deus não mente, que Deus cumpre aquilo que Ele prometeu. É impossível para Ele mentir. E aquilo que ele falou, o compromisso, o juramento que ele colocou, que ele assumiu na sua palavra para conosco, vai se cumprir em função disso, ok? Também nós temos aqui como um exemplo, a lição ela vai falar muito de Abraão. Abraão aparece como um exemplo para nós em relação à promessa de Deus, cumprimento dessa promessa e aquilo que o homem deveria fazer. Então, Abraão ele é chamado de pai da fé, não é mesmo? Nós vemos isso em vários momentos nas Escrituras. E também Abraão, nós vemos que ele experimentou com muita fé e paciência esse cumprimento da promessa de Deus, que Deus fez a ele lá atrás, lá em Gênesis. Se vocês observarem Gênesis 12, 4 e 21, 5, entre a promessa, por exemplo, que Deus fez a ele de um filho e o cumprimento da promessa, ele esperou por 25 anos. Ele tinha 75 anos, lá está registrado, quando o Senhor falou com ele, 100 quando Isaac nasceu. Então, ele realmente experimentou o cumprimento daquela promessa de Deus numa atitude de fé e de espera, né? De paciência. Nós vemos lá em Tiago 2, 23, que está escrito: e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Você ser chamado de amigo de Deus pela fé que você deposita nesse Deus Todo-Poderoso. Também em Romanos 4, 18 está escrito: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então, quando o Senhor falou com ele, prometeu para ele que ele seria pai de muitas nações, mostrou para ele o céu estrelado, né, que a descendência dele seria incontável, como eram incontáveis as estrelas, ele creu. Ele tomou posse daquela promessa, daquele compromisso que Deus havia feito com ele, e ele começou a esperar contra a própria esperança. Ele já era um homem mais velho, ele não tinha filhos, mas ele creu naquele compromisso que Deus fez para com ele. E com relação ainda à promessa, nós vamos destacar aqui Deus, o autor da promessa. Né? As promessas do Senhor, elas podem expressar algumas das suas próprias características. Quando a promessa é feita pelo ser humano, a gente já falou, o homem é infiel, o homem inconstante nos seus caminhos. Nós podemos ter a maior das boas intenções a fazer uma promessa para alguém, mas depois agirmos de forma contrária àquilo que a gente prometeu, porque nós podemos ser infiéis, nós não temos essa constância naquilo que a gente fala, naquilo que a gente executa, infelizmente, né? Mas com o Senhor não é assim. Então nós vemos que o autor da promessa, Deus, as promessas bíblicas, aquilo que está escrito na sua palavra, vem de uma pessoa, um Senhor que é paciente, em primeiro lugar, ele é o fiel cumpridor da sua própria promessa e ele é um Deus imutável. E a gente vai agora falar sobre cada um desses três aspectos que a nossa revista destaca, ok? Então, primeiro, o Senhor paciente. Nós vemos lá no Salmo 103:8, dito assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Então, o destaque para a longanimidade, para a paciência, né, para essa característica que o Senhor tem e que Ele revela para nós na sua palavra. E essa qualidade de Deus, gente, é uma coisa muito importante para nós, porque ela evita que cada um receba imediatamente a punição pelo seu pecado. Ou seja, Deus não vai nos retribuir segundo aquilo que nós realmente merecemos imediatamente. O Senhor ele é longânimo. Né? Então, é uma qualidade que ele possui a nosso favor. Nós não recebemos aquela punição imediata. O Senhor, ele tem o tempo certo para ele agir. Ele é longânimo no cumprimento da sua promessa. E nós vemos que essa característica dele não é algo ocasional. Né? Tá com vontade, de repente ele resolveu ser paciente naquela situação, naquele momento. Não é assim que funciona. Ele tem um propósito na sua própria longanimidade. Nós vemos isso em 2 Pedro 3:9. Lá está escrito: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Né? Ele não está retardando porque alguns estão achando que ela está demorada. Não, pelo contrário.
Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, o Senhor, ele tem o tempo certo, com um propósito. Aqui, nesse caso do versículo, é o desejo de Deus que todas as pessoas, né, encontrem Jesus Cristo, se arrependam, não pereçam. E ele vai retardando essa promessa do retorno da vida com ele no futuro. Por quê? Porque ele quer que mais pessoas se acheguem a ele. Muitas vezes nós estamos também esperando pelo cumprimento de alguma promessa do Senhor na nossa vida e estamos achando que ele está demorado. Não, gente, o Senhor tem um propósito em todas as coisas. A palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o nosso bem, não é? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ele tem um propósito. Então, se na sua vida, meu querido, minha querida, você tem uma promessa do Senhor ainda a se cumprir, creia, espere, o Senhor é longânimo por um propósito, há algum propósito nessa espera. Veja junto ao Senhor, busque junto ao Senhor entendimento, discernimento espiritual, entenda o que Ele quer te ensinar, o que Ele quer nos ensinar quando nós estamos aguardando o cumprimento de alguma das suas promessas, mas Ele tem propósito e Ele é longânimo para nós, Ele quer o nosso aperfeiçoamento, o nosso crescimento, né? Enquanto nós esperamos o cumprimento dessa promessa. Não podemos desistir, temos que permanecer crendo e perseverando. Ainda no Salmo 145:8, está escrito: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se, de grande clemência. Então, voltando àquele versículo anterior, né, ele é tardio em irar-se, né, ele nos dá chances, ele exerce misericórdia com todos nós, esperando que nós cheguemos ao arrependimento, né? Por quê? Porque ele é clemente, grande em clemência. E com relação a isso, a necessidade de termos uma certa atenção. Muitas pessoas, né, principalmente as pessoas que não têm esse discernimento espiritual, elas podem acreditar que Deus não existe. Por quê? Tanta coisa ruim acontece no mundo, não é? Tanta maldade, tanta tristeza que a gente vê por aí, e as pessoas falam assim, Deus não existe. Porque se Deus existisse, isso não aconteceria, Deus teria punido tudo isso que está acontecendo. Só que as pessoas desconhecem, né, a própria justiça de Deus. Como está escrito lá em Romanos 10:3, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Então, são pessoas que não conhecem esse agir do Senhor, e por isso eles têm essa ideia. Eles pensam muitas vezes que podem sair impunes ao fazer as coisas erradas, porque nunca vai haver uma punição, ok? Só que nós vemos já lá em Eclesiastes 8:11 esse alerta. Visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Então, pessoas que acreditam que porque Deus está sendo longânimo, né, ele está ainda sendo paciente no seu julgamento, na sua ação, essas pessoas, eu vou fazer o que é errado mesmo, o que tem? Não acontece nada, não existe Deus. Muitos pensando dessa forma, né? Sentenças más no seu próprio coração, coração disposto a praticar o mal. Só que isso é um grande erro, né, gente? É um grande perigo, porque embora Deus seja paciente, ele não vai deixar de exercer a sua justiça no tempo certo, na hora certa, a hora dele. Nós encontramos lá em 2 Tessalonicenses 1, de 7-10, escrito o seguinte: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então Deus é paciente, sim, mas vai haver um momento de cumprimento de todas as suas promessas, inclusive essas relacionadas a julgamento, né? Então, isso é algo para tentarmos estarmos bastante alertas. A outra característica do Senhor que nós vamos destacar agora, além da longanimidade que a gente acabou de falar, é que Ele é o fiel cumpridor da sua própria palavra, da sua promessa. Nós podemos confiar naquele que faz promessas, mesmo quando elas parecem impossíveis ao entendimento do homem. Então, mesmo que a sua realidade, a sua situação pareça impossível, né, sem chance, sem saída, se Deus prometeu, se o Senhor falou, creia, porque ele cumpre fielmente aquilo que ele fala. Em 2 Timóteo 2,13 está escrito: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Essa é a nossa garantia. Ele permanece fiel.
ele cumpre. Também em Hebreus 10, 23 está escrito: guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, irmão, a palavra é não vamos vacilar, não vamos desanimar, né? Quando a gente está aguardando o cumprimento da promessa do Senhor na nossa vida, na vida de um filho, na vida de um cônjuge, né? Numa situação, numa realidade que nós estamos vivenciando. Vamos confiar, Ele é fiel. Está escrito aqui, guardemos firmes a confissão da esperança. A nossa esperança vai permanecer firme nele, porque Ele é fiel e vai cumprir essa promessa. E por que Ele é fiel, gente? Porque Ele é imutável. O Senhor não muda, Deus não muda a sua essência. Para sempre Ele vai ser justo, Ele vai ser santo, Ele vai ser fiel. Por isso Ele vai cumprir todas as suas promessas, porque a essência dele é essa. Nós vemos Tiago falando sobre isso. Lá está escrito em Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de mudança. Ou seja, em Deus, no nosso Senhor, não há variação, não há sombra de nenhum tipo de mudança, de dúvida, de inconstância. Como nós, muitas vezes, né? Nós ficamos inconstantes naquilo que nós falamos, voltamos atrás, desmentimos, né? Nós temos o nosso humor variando, os nossos propósitos. O Senhor não é assim, Ele é imutável, Ele é Deus. Nele não existe variação nenhuma, nem sombra de mudança. E ainda temos lá em Malaquias 3,6, porque eu, o Senhor, não mudo. Olha, o Senhor afirmando: por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então o Senhor não muda, gente. Vamos permanecer firmes, crendo nessa palavra que a gente está colocando aqui agora. Ele não muda, não há variação nele nenhuma. E nós temos também ainda, né, já falamos das 3 características que a revista queria destacar hoje, né, sobre o Senhor da promessa, né? Ele é longânimo, é fiel cumpridor e ele não muda. Mas nós temos o destinatário, né? Para quem são as promessas do Senhor? Qual é o destino de cada uma das promessas que nós encontramos na sua palavra? Essas promessas são para aqueles que creem, para aqueles que obedecem e para aqueles que perseveram, né? Aos que creem, obedecem e perseveram. Então vamos ver isso um pouquinho agora aqui, tá? Nesse diagrama que vocês estão vendo, que diz respeito aos que creem, nós vemos lá em cima, no número 1, à direita, está escrito a promessa de Deus para a descendência de Abraão. Então, tem vários textos onde está colocada essa promessa do Senhor para a descendência de Abraão, lá em Gênesis. E nós vemos que essas promessas do Senhor para Abraão, elas se concretizam, elas se relacionam a Jesus. Elas se concretizam em Jesus, como está escrito em Gálatas 3:16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é quem? Cristo. Então, tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão iria se concretizar em Jesus Cristo, quando ele veio aqui. E nós vemos também, lá em João 3,16, que por meio de Jesus, toda a humanidade foi abençoada. Não é isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então está escrito isso, que toda a humanidade seria abençoada em Jesus. Mas essa humanidade a ser abençoada é aquela que crê, aqueles que creem. Então nós vemos no item 4 que Jesus morreu por todos, sim, mas só os que creem nele viverão as suas promessas. Então, isso está escrito lá em Gálatas 3:22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida a quem? Aos que creem. Então, nós estamos vendo aí esse círculo, né, se fechando, desde lá da promessa de Deus a Abraão, passando por Jesus Cristo e agora pelos que creem em Jesus. A estes é dado o cumprimento da promessa feita a Abraão, a estes que creem. Ok, meus irmãos? E algumas promessas, então, do Senhor estão muito vinculadas a essa fé em Jesus Cristo, como a justificação e a salvação. A justificação, como vocês podem ler depois lá com calma, em Romanos 3:21 a 28, aqui tem um resuminho,
A justificação significa o quê? Que todos estão destituídos da glória de Deus por causa do pecado, lembram? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas nós temos o quê? Aqueles que possuem a fé em Jesus. Esses serão justificados pela graça de Deus manifestada em seu Filho. Então, há uma promessa de justificação? Há, para aqueles que creem em Cristo Jesus e utilizam dessa graça. Da mesma forma, a salvação. Nós podemos ver lá, depois vocês podem ler Efésios 2, de 6 a 10, as obras não garantem vida eterna. Né? A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Isso é que nós encontramos lá na palavra do Senhor. Então, nós precisamos estar atentos de que nós precisamos ter essa fé firme no Senhor, Jesus Cristo, porque aí sim temos acesso à promessa da justificação e acesso à promessa da salvação. Então nós falamos sobre aqueles que creem e agora vamos falar o destinatário, aqueles que obedecem. Então mais uma vez a gente tem aqui o exemplo de Abraão. Ele é um exemplo para nós, né? O pai da fé, ele é um exemplo também de obediência. Nós vemos lá em Gênesis 12, de 1 a 4, que Deus ordenou que ele fosse uma terra desconhecida. Gente, ele simplesmente obedeceu, foi. Né, pegou toda a sua parentela, todas as suas coisas, todos os seus rebanhos e partiu. Ele creu e foi. Com certeza não foi uma coisa fácil para ele sair da sua terra para uma terra que ele não sabia para onde que ele deveria ir, não é verdade? Ele não tinha ideia, mas ele creu e obedeceu. E ele chegou nessa terra movido pela fé nas promessas que Deus tinha feito a ele. Então é necessário crer, mas é necessário também obedecer. E o terceiro ponto, perseverar. Deus fez muitas promessas a Abraão, não foi? Mas uma promessa em específica, aquela do filho, é que deveria depender todo o segmento, né, daquela descendência que ele seria pai de muitas nações. Agora vocês imaginem, Abraão e Sara já velhinhos, né? Nós vemos aqui em Gênesis 18, 11, falando isso. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. A Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Então, assim, como, né? Se fosse pensar de uma forma muito racional, muito humana, como que poderia gerar um filho naquela idade, os dois? Era impossível. Já havia cessado a ela, inclusive, a possibilidade biológica, fisiológica dela gerar um filho. Nós vemos em Romanos 4, 19 e 20 o seguinte: sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, Abraão perseverou aqueles 25 anos ali, não enfraqueceu a sua fé, não deixou a sua fé vacilar, pelo contrário, ele se fortaleceu, como está escrito aqui, ele não duvidou, ele acreditou na promessa, naquela palavra que Deus tinha lançado para ele não foi incrédulo, ele perseverou por aquele tempo todo, até que a promessa se cumpriu na vida dele, não é? Glória a Deus. Então, ele é um exemplo para nós também, da perseverança que nós temos que ter no cumprimento da palavra. E nós vemos ainda outros exemplos, né, no caso aqui de mulheres que não podiam ter filhos e que perseveraram, né, até receber essa bênção do Senhor. Naquela época, né, no Velho Testamento, na época do povo de Israel, uma mulher não gerar filhos era uma coisa muito terrível para ela, era tido como uma maldição, era até um motivo de divórcio naquela época. E nós vemos que essas várias mulheres que estão registradas aí na palavra, como Sara, Rebeca, Raquel, a esposa de Manoá, Ana, Isabel, todas elas, né, aguardaram, esperaram, perseveraram naquele cumprimento da promessa, né, e buscaram a Deus e perseveraram até conseguirem ter o seu filho. Então, exemplos para nós, né? E chegando aqui ao final da nossa lição de hoje, como conclusão, nós vemos que na palavra do Senhor tudo aponta, né, para o cumprimento das promessas de Deus em Jesus Cristo. Então nós temos lá em 1 Reis 8, bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera, nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Então tudo aquilo que Deus prometeu, que ele disse que faria, tudo foi cumprido, nenhuma só palavra falhou, de todas aquelas promessas que ele havia feito para o povo, de tudo aquilo que estava indicando a vinda de Jesus também mais à frente. E vemos em 2 Coríntios 1:20, escrito o seguinte: porque quantas são as promessas de Deus, tantas têm nele o sim, nele, em Jesus Cristo, elas têm o sim, porquanto também por ele é o amém,
para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, em Jesus Cristo, as promessas de Deus, elas vão se cumprir, gente. Elas vão ter o sim do Senhor. Ele é a revelação máxima da pessoa do Senhor para nós. Nós precisamos crer, obedecer, perseverar, né? Nós vamos estar assim alcançando, né, pela perseverança e a nossa fé no Senhor, alcançando o cumprimento dessas promessas que estão colocadas na palavra do Senhor para todos nós. E eu queria dizer para vocês ainda o seguinte, eu tenho, ao ler a Bíblia, né, tenho feito uma estratégia, eu tenho um caderno, que eu vou anotar para mostrar para vocês aqui agora. Olha, eu tenho esse caderno aqui, que eu anoto todas as promessas do Senhor escritas na palavra de Deus, tá? E eu tenho feito isso até em sequência dos livros. Quer dizer, nós precisamos manter vivo na nossa mente, né? Nós precisamos manter vívida na nossa mente aquilo que o Senhor fala. Nós precisamos guardar no nosso coração, então é na nossa mente, no nosso coração, para que ela possa vir à nossa boca quando nós precisamos nos alimentar, nos fortalecer. Não é isso, irmãos? Então o Senhor, Ele tem deixado na palavra dEle muitas, inúmeras, incontáveis promessas para aqueles que creem. Então eu estimulo vocês, ao ler a palavra do Senhor, a marcar, registrar ali na sua Bíblia qual é essa promessa que o Senhor fez para você, que toca seu coração. Tem uma outra estratégia, eu tive essa do caderno, você pode ter outras, né? Até a Vivi muitas vezes fala, né? Coloque papéis pela sua casa, onde você passa com as promessas do Senhor para alimentar a sua fé. Então nós precisamos nos lembrar, porque o Senhor já nos deu muitas incontáveis promessas para nos alimentarmos. Nós temos que nos apropriarmos, tomarmos posse, aguardarmos pacientemente essas promessas se cumprirem na nossa vida, alimentarmos a nossa fé, exercermos essa perseverança que nós vimos aqui, esses exemplos da lição hoje que trouxeram para nós, né? Exercer essa perseverança no crer, não desanimar em meio à frustração, em meio à demora, não é? Em meio à espera. Eu até coloquei aqui algumas ainda pra gente, que eu tirei do meu caderno, né? As incontáveis promessas do Senhor. Eu coloquei algumas aqui apenas que tocam muito o meu coração, para que vocês vissem como temos, né, muitas mensagens do Senhor para nós. Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Quer dizer, o Senhor está prometendo, clama que eu vou te ouvir, eu sou misericordioso. Servireis, pois, ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, tirará do vosso mês a enfermidade. Então o Senhor abençoa a nossa vida, a nossa casa, o nosso sustento. Não temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Quantas promessas existem na palavra do Senhor, dizendo que Ele luta as nossas lutas, que Ele vai à frente nas nossas guerras, que Ele peleja por nós. São muitas promessas, né? Então se aproprie dessas promessas, meu irmão e minha irmã. Jesus também fala, conhecereis a verdade vos libertará. Então nós temos acesso à verdade, precisamos ser livres de todas as amarras que nos impedem de crescer em direção ao Senhor. O Senhor Jesus fala, eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Então precisamos viver uma vida abundante no Senhor em todos os sentidos. O Senhor também fala, permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Ele está conosco, né, todos os dias, não nos deixa só, até a consumação dos séculos, eis que estou convosco. O Senhor também fala, assim agora vós tendes tristeza, mas outra vez os verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Então, assim, nós entendemos, aqui são apenas alguns exemplos que eu coloquei de versículos, de promessas da palavra do Senhor, que estão no meu livrinho aqui de promessa, no meu caderninho, mas você pode gerar também para você um caderno, um registro, uma agenda, alguma forma no seu celular, onde as promessas do Senhor fiquem ali registradas e você vai lendo, você vai decorando, você vai se alimentando com aquilo, se fortalecendo, a sua fé vai crescer, meu irmão. Esse é o objetivo de nós olharmos para a palavra de Deus, entendermos que Ele é o autor dessas promessas, entendermos que Ele é fiel, que Ele não muda, que Ele é longânimo e que essas promessas vão se cumprir na nossa vida. Nós precisamos crer nisso, amém? Eu coloquei apenas como um exemplo aqui essa sistemática que eu uso, mas você pode usar outras. E vou dizer para vocês, não foram poucas as vezes em que eu precisei vir aqui no meu caderninho, olha, e começar a ler uma por uma todas as promessas que eu havia colocado aqui do Senhor e que tocaram o meu coração.
Foram muitas as vezes que eu já precisei fazer isso, e isso me deu ânimo, me deu fôlego, isso renovou minha fé, renovou minha esperança nessas promessas que o Senhor tem para mim e que eu sei que Ele tem para todos nós. Amém? Então, eu espero que essa palavra de ânimo, de maior fé, de maior confiança e perseverança nas promessas do Senhor tenha ficado aí no seu coração, tenha um espaço guardadinho no seu coração e que você possa meditar sobre isso no dia de hoje e se apropriar cada vez mais das promessas do Senhor para a sua vida, não desanimando, mas crendo naquele que é fiel para cumprir. Amém? Então, vamos orar agora para encerrar a nossa escola da palavra. Senhor, nosso Deus, muito obrigada, Senhor, pela palavra do Senhor que foi ministrada ao meu coração e ministrada ao coração dos meus irmãos aqui. Que o Senhor aumente a nossa fé a cada dia no Teu poder, no Teu amor por nós, naquilo que o Senhor já prometeu que faria por nós e que nós possamos perseverar firmes na nossa confiança no Senhor. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Então, meu querido irmão, agora nós vamos encerrando. Eu desejo a todos um ótimo domingo e até o nosso próximo encontro na Escola da Palavra, se Deus quiser.